Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas a primeira-ministra da Itália, a Giorgia Meloni, que é de direita, ou extrema-direita, como você preferir, ela chamou na caruda o Trump de mentiroso. Bom, dá uma olhada nisso aqui. Certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai. E ela está ali se defendendo. Por que ela chamou o Trump de mentiroso? Porque o Trump disse que a Giorgia Meloni implorou por uma foto do lado dele. É claro, porra, é meio surreal que um cara que nem o Donald Trump seja o presidente dos Estados Unidos. Eu até vou dizer o seguinte, é menos surreal do que a gente pode imaginar pelo seguinte, o Trump ele é a essência dos Estados Unidos. Claro que não é a essência de todo o povo dos Estados Unidos, mas é a essência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um estado pirata. Quem fala isso não sou eu. Quem fala que os Estados Unidos é um estado pirata é o Noam Chomsky. São diversos intelectuais que mostram que os Estados Unidos vive do escalpo, ele vive de pilhagem. E sempre foi assim. Talvez, quando ele tenha sido criado, talvez ele tivesse uma ideia um pouco diferente. Mas na prática, não foi. Na prática era um estado de pilhagem, né? Um estado nacional de pilhagem, de roubo. E foi assim que ele foi sobrevivendo. Quando o Trump diz que o Lula, porque veja, já depois daquela história ali, na entrevista, quando ele disse, não, pô, prenderam o Júnior Bolsonaro, o Brasil está se tornando um estado perigoso, não. Já depois, numa outra entrevista, o jornalista pergunta para ele o que ele acha do Lula e tal. Ele fala, não, o Lula é um cara volátil, não sei o quê. Mente. Por quê? Ele fala assim, não, eu converso com o cara agora e depois ele muda de opinião. Não, Trump, não é o Lula que muda de opinião, é você que muda de opinião. Você promete um troço e não cumpre. Não que a gente esperasse que você cumprisse, mas olha o que ele falou. And you have such different leaders. I watched Brazil, the leader who I know a little bit. He's a very volatile person. You know, You're not a fan of Lula, if I'm not I'm mistaken. not a fan or not a fan. I don't think about him, to be honest with you. I don't really think about him. I couldn't care less. But he's a different kind of a person now, very volatile. I watched as he made a speech, it was a very volatile, and it's fine. It's all different types. É claro que tudo isso, às vezes, na cabeça da gente, fica parecendo só uma coisa meio caricata, até meio inofensiva, mas não tem nada de inofensivo nisso. Porque, bom, Marcelo, você acha que o Trump vai invadir o Brasil, colocar soldados aqui? Não. Mas não precisa, esse que é o problema. Porque você tem parte da população brasileira que aceita a intromissão do Trump no Brasil. Eleitoralmente, pode até ser vantajoso para o Lula que o Trump fale essas barbaridades, porque a gente vai fortalecendo o sentimento de nacionalismo. A partir do momento em que a gente cola, e não precisa nem colar, porque é fato, o entreguismo da família Bolsonaro e como eles são a sécula dos Estados Unidos. Então quando você liga uma coisa na outra, aquele cidadão, que é um cara simples, ele vai pensar, peraí, o Trump fala isso. E você tem uma família que quer vender, nem querem vender, né? Eles querem entregar de graça o Brasil para o Trump e para os estadunidenses, para o governo estadunidense, e em troca do quê? Em primeiro lugar, claro, em troca da soltura do pai, em troca deles estarem no poder, porque eles querem eles estarem no poder para serem os vassalos. O que eles querem é tipo uma capitania hereditária ali, onde eles são os líderes dessa capitania hereditária e eles vão poder pilhar o novo Estado, ou seja, o novo país que eles mandam, como eles quiserem. Dividir entre a milícia, o tráfico, o crime organizado, o PCC, o Comando Vermelho, a milícia, volta a dizer. Por quê? Porque nisso, os Bolsonaro, eles são ecumênicos. Eles têm uma ligação profunda com a milícia, mas eles lidam muito bem com o PCC e o Comando Vermelho, o TCP, que é o Terceiro Comando Puro. Por quê, gente? Porque eles meio que funcionam quase como se fossem prestadores de serviços. Veja, existe denúncia, e tem vídeo aqui no canal mostrando que o Flávio Bolsonaro está envolvido na facilitação do contrabando de armas lá dos Estados Unidos, lá de Miami, aqui para o Brasil, para desaguar no Comando Vermelho. A relação do Flávio Bolsonaro com o TH Joias, o Bacelar, que são todos do Comando Vermelho, a ligação é inescapável, é evidente. Agora, aquilo, né? Vamos falar de novo do ministro Mendonça? Vocês lembram? Quem acompanha meu canal aqui sabe. Em minuto nenhum
eu caí naquela esparrela dizendo, não, o ministro Mendonça trocou de lado, ele está fazendo um bom trabalho. Não, ele não trocou de lado, ele não está fazendo um trabalho isento. Já percebemos isso, né? Que bom que agora, pelo menos, os grandes players, né, os grandes ícones, tipo o Reinaldo Azevedo, etc., não é que o Reinaldo não tivesse percebido, tá? Ele nunca disse que o Mendonça mudou de lado, não é a ele que eu me refiro. Mas, queira ou não, o Reinaldo Azevedo tem uma voz mais forte, muito mais forte do que a minha, muito maior alcance, e ele fala, e daí, Mendonça? Você não tá investigando o Bolsonaro? Sério mesmo que vocês não estão investigando o Bolsonaro? O Flávio Bolsonaro? Sério mesmo? Porque eles não estão. Não estão. E aí, se você pegar alguns vídeos atrás, você vai ver uma capinha lá com o Gilmar Mendes, onde eu digo, um videozinho meu, que eu digo assim, o Gilmar Mendes viu um troço que as pessoas não estão vendo. Enquanto parte da imprensa do campo progressista fica caceteando o Gilmar Mendes, porque defendendo o ministro André Mendonça, e o Gilmar Mendes dizendo claramente é uma nova Lava Jato. Gente, tá lá no vídeo, vou até deixar no final aqui para vocês assistirem. É uma nova Lava Jato, os caras estão protegendo a família Bolsonaro, vocês estão vendo. Aí eu quero perguntar para esses jornalistas, inclusive do nosso campo, o que vocês acham da besteira que vocês estão falando há 3, 4 semanas? Caceteando o Gilmar, Gilmar Palusa. Meu amigo, por pior que o Gilmar Palusa seja, e eu não estou defendendo, ele não vai permitir uma nova Lava Jato. E a nova Lava Jato significa fazer o Lula sair do governo, abrir caminho para o Bolsonaro chegar ao poder. Flávio, que foi exatamente o que aconteceu na outra Lava Jato. Abriram o caminho para o Jair Bolsonaro chegar ao poder. E vocês estão com alguma dúvida disso, gente? Tem jornalista que é cego, inclusive do nosso campo? Porra, vamos se espertar. Parem de encher o saco do Gilmar Palusa, não é que esteja certo. Entenda, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, só que existe coisa mais urgente para encher o saco nesse momento. Mais urgente, que é o que o ministro André Mendonça está fazendo, poupando completamente o Flávio Bolsonaro. Porra, o cara recebe 61 milhões na conta dele de dinheiro proveniente de roubo de aposentados, tráfico, lavagem de dinheiro do PCC, e não tem nada contra ele. Cadê o Cláudio Castro, que é o sócio do Flávio Bolsonaro? Tá o quê? Flanando, ninguém nem fala do Cláudio Castro. Aí teve busca e apreensão. O Cláudio Castro tinha que estar preso nesse momento. Por quê? Porque evidentemente que ele, em primeiro lugar, deve estar com a fuga já programada. Mas eu acho que ele não precisa nem se preocupar, porque se ninguém vai atrás dele, por que ele vai fugir, né? Você entende? Então vamos direcionar o foco, gente. Gilmar Palusa. O Mendonça está isento. Não, ele não está isento e a Gilmar Palusa, por pior que seja, não é prioridade. Vamos pensar sobre isso? Momento relaxamento. Os jogadores de futebol com os nomes mais bizarros. Javi Varas. Espanha, Gonzalo Porras. Uruguai, Mamadou o saco. França, Bilal. Marrocos, Marco Cacete. Itália, Antônio Milambo. Inglaterra, Xerel. Curaçao, Kebicha Cavara Tisquelia. Geórgia, E Denis Will Porra. Caralho, o maluco é brabo. Porra! França, Inscreva-se no canal. Aperta o hypar neste vídeo. Gente, você gosta do meu canal, você quer ajudar, porque você sabe que a gente tem bastante despesa para manter 3 ou 4 vídeos diários, custa bastante dinheiro. Mas você quer ajudar, só que você não tem grana, então faz o seguinte, você usa o Mercado Livre, ora, entra pelo meu link. A gente, o canal, tem uma loja oficial lá no Mercado Livre, basta você entrar pelo link, só isso. Entra pelo link, faz as suas compras, faz o login, a mesma coisa. Procura os produtos que você quiser. Se aparecer alguma sugestão, você não precisa comprar aquilo não, você procura o que você quiser, exatamente igual você faz quando entra normalmente no Mercado Livre. E por que isso? Porque a minha loja é um afiliado oficial do Mercado Livre. E o mais legal de tudo, gente, é que você não vai gastar nada com isso. O preço do produto para você é exatamente igual.
Quem paga alguma coisa, quem destina uns centavinhos por cada compra é o Mercado Livre. Você continua gastando o mesmo dinheiro. Então, se você gosta do canal, você sabe que a gente precisa de ajuda, faça suas compras usando o link do Mercado Livre que está aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Basta clicar e pronto. Inscreva-se no canal. Aperta o hypar neste vídeo.